podemos começar, vai gostar. Podemos. Depois a gente vai começar agora o seminário do professor Gustavo. Lembrando para vocês, o Gustavo vai fazer a própria apresentação. Gustavo, obrigado por ter aceito participar, tá? E fique à vontade agora para apresentar. Beleza, João Paulo, valeu. Bom, gente, eu vou me apresentar rapidinho, né? Até porque tem algumas pessoas que são novas, né? Que entraram nesse ano. Eu sou Gustavo, obviamente, e eu sou biólogo. Eu me formei, eu posso por um ano dizer que eu me formei no século passado. Eu sou biólogo da Universidade Federal do Paraná, me formei em 1999. Depois da biologia, eu fui fazer pós-graduação em biologia celular na USP de São Paulo. Desculpa, na USP de Ribeirão Preto, na verdade, né? E nessa época já, assim, eu sou biólogo, eu brinco que eu sou biólogo de mentira, né? Porque se você me perguntar o que eu lembro de botânica na faculdade, eu não lembro de muita coisa. Meus professores de botânica lá da Federal do Paraná devem estar, se virem essa apresentação, vão ficar meio bravos. Mas eu gosto de química de proteínas, né? De bioquímica, eu sempre trabalhei com isso. E na parte de no mestrado e no doutorado, eu comecei a trabalhar com proteômica, que é, vamos dizer assim, é o tema mãe da apresentação de hoje, né? É a minha especialização, basicamente. Depois do doutorado, passei 11 anos fora do Brasil, fiz pós-doc na Alemanha, 2 anos, tá, também com proteômica, me especializando nisso. E depois passei 9 anos na Noruega, sabe, fazendo pesquisa independente, depois chefiando um grupo de pesquisa, e também um laboratório de proteômica, né? Um laboratório que fazia serviço de proteômica. As pessoas queriam mandar amostra, em vez de comprar uma máquina eles mesmos, espectrômetro de massa, eles mandavam a amostra para mim, pagavam, e eu fazia análise para eles. Tá? Isso é bem comum nos Estados Unidos e na Europa, né? O instituto, o hospital, a universidade não dá dinheiro para você montar um laboratório de proteômica em cada departamento, né? Eles constroem um centro de serviço e bota alguém para gerenciar esse centro, e daí quem precisar usar esse serviço, manda para eles as amostras. 5 anos atrás, decidi voltar para o Brasil e aqui estou apresentando para vocês. Entrei no departamento aqui de bioquímica da UFRN e estou aqui na bioinformática agora. Beleza, então. Eu vou falar aqui então sobre proteogenômica, né? Como eu falei, é um braço da proteômica. Se der um tempo no final, eu estou olhando aqui meu relógio, eu vou falar um pouquinho de vacinologia reversa, tá? Deixa eu começar pedindo desculpa para a Tainá, que a Tainá é responsável no meu grupo. Essas são minhas 2 áreas de pesquisa principais no meu grupo hoje. E vacinologia reversa, basicamente, eu comecei há 2 anos atrás, quando a Tainá entrou no grupo. Tá? É uma das áreas assim que eu estou mais motivado, porque a gente fez um trabalho bom até em 2 anos, começando agora. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Isso é predição de epítopos em genomas completos de bactéria. Nós já publicamos um trabalho bom do mestrado da Tainá, mas Tainá, eu já peço desculpa, tá? Não é porque é menos importante o seu trabalho, eu só vou falar disso, é porque proteogenômica eu já tenho 13 anos de bagagem, então a história está bem mais robusta para falar. Mas então a desculpa já está dada. Não é porque o seu trabalho é menos importante, Tainá. Beleza, então começando, tá? Se você pega e para pensar, eu sempre gosto de fazer um pouquinho de analogia entre genômica e proteômica para ajudar a situar vocês, tá? Eu imagino que a maioria das pessoas já ouviu falar mais de genômica, conhece mais genômica, ou pelo menos tem uma boa ideia de princípios básicos de genômica comparada com proteômica, porque é disso que eu gosto de fazer essa analogia. Se você faz um sequenciamento de um genoma de um indivíduo ou de um organismo, o método hoje mais usado é o chamado shotgun, né? Vai lá, extrai DNA do indivíduo, quebra um monte de pedacinho e sequencia esse monte de pedacinho. Independente do método que você usa, por exemplo, na Illumina, o que acontece? Você pega cada pedacinho, isola fisicamente ele num chip ou o que seja, amplifica, e daí você faz o sequenciamento. O que é? Você vai fazer uma etapa de síntese do DNA. Você vai fazer a síntese do DNA complementar daquela fita, e você usa nucleotídeos marcados, e dependendo do que cada nucleotídeo que é usado em cada rodada, dependendo da cor da fluorescência que você tem, você sabe se foi um A, um C, um T ou um G. Tá? Esse sequenciamento, então, você literalmente detecta o nucleotídeo e, obviamente, você deve ter uma câmera filmando lá o chip com milhões de sequências sendo sequenciadas ao mesmo tempo. Você vai ter daí um output que vai ser um texto com todos os reads, que vai ter que ser alinhado, montado, etc. Então, o que vocês estão vendo aí é o genoma em um slide, né? Um genoma que cabe em um slide, vamos dizer assim, por exemplo. E como que funciona em proteômica, tá?
A proteômica tem as suas semelhanças. Deixa eu ver aqui meu mouse. Eu não tenho, meu PowerPoint é antigo, não tem laser point, mas vocês estão conseguindo ver aqui minha setinha? Se não dá, alguém se manifesta. Sim. Em proteômica, é a mesma coisa, tá? Existe uma proteômica que é shotgun também. Você tem lá a amostra do seu paciente, organismo, célula, o que seja. Extrai proteína, obviamente, proteômica. Quebra em pedaços menores. E você daí vai tentar sequenciar cada pedaço desse para tentar montar a proteína que existia naquela amostra. Tá? Só que o sequenciamento é bem diferente e usa princípios bem diferentes. Você não tem, na verdade, a detecção exata de cada nucleotídeo, de cada aminoácido, desculpa. Você tem uma máquina que basicamente mede massa de qualquer composto que você coloque nela, não só necessariamente proteínas. Mas é óbvio que a gente está injetando proteína, peptídeo puro. E essa parte aqui de bioinformática, que é de quantificação, etc., não é importante para a palestra de hoje. Se vocês quiserem aprender sobre isso, a disciplina de proteômica está ali na pós-graduação para vocês fazerem, tá? Que eu que dou também. Mas, enfim, como é feito a identificação em proteômica por esse equipamento aqui que mede massa, chamado espectrometria de massa? Tá? Você basicamente vai injetar seus peptídeos nessa máquina, você tenta fazer isso de uma maneira assim que a máquina consiga processar os peptídeos num certo período de tempo. Então, não vou entrar em detalhe como que funciona a cromatografia líquida. Hoje não é relevante. Mas aqui o que vocês estão vendo é MS1, isso chama scan de varredura. Então, nesse segundo aqui na máquina, vocês veem aqui, cada pico que vocês estão vendo aqui, ó, é um peptídeo isolado e purificado que a máquina está detectando nesse momento. Eu marquei aqui em 899, vocês veem aqui um peptídeo bem pequenininho, tá vendo? De expressão bem baixa aqui no caso dessa proteína. A máquina consegue, um por um, isolar cada peptídeo desse. Ela coloca lá dentro do setup dela, dos parâmetros dela, ela coloca lá um número mágico que todos esses peptídeos aqui são perdidos dentro da máquina e só esse aqui sobrevive ao processamento. Então, vocês veem aqui agora que aquele scan de varredura, que era bem complexo, virou um pico só. É a proteína isolada. E a máquina daí consegue jogar nitrogênio, onde esse peptídeo aqui está isolado. Esse nitrogênio vai chocar, vai bater, literalmente vai bater com as cópias desse peptídeo. Essa batida vai gerar fragmentos. Esses fragmentos são randômicos, pode acontecer em qualquer lugar. Geralmente acontece na ligação peptídica. E você daí vai fazer um scan de fragmentação, que nada mais é você medir a massa de cada fragmento. Aqui vai ter um fragmento -1 aminoácido, -2, -3, -4, e assim por diante. Então, como você vê ao contrário da genômica, você não tem a detecção 1 a 1 do peptídeo, do aminoácido do peptídeo. Na verdade, você gera uma fragmentação e você mede a massa dos fragmentos e tenta inferir a sequência baseado nesse espectro de sequenciamento. Dá para fazer que nem genômica. Se você pega uma calculadora e se você é um espectrometrista com uma certa experiência, você olha um espectro bonito como esse e você vê aqui, ó, 99 Daltons, né? Essa é a unidade de medida para moléculas, né? Para peso molecular de molécula, massa molecular. Você sabe que isso é uma valina. 97 Daltons é uma prolina. Vocês veem aqui, ó, a distância entre cada pico. Eu estou fazendo uma coisa engraçada aqui, eu estou apontando com o dedo, como se vocês pudessem ver aqui, né? Com o mouse, né? 101 Dalton é uma treonina. 99 Dalton é outra valina. 115 é um ácido aspartico. Você vê aqui, ó, que eu pulei esse pico. Opa, esse aqui é inespecífico, tá? Se eu calculasse a diferença aqui, ó, não vai dar nenhum aminoácido. Um espectrometrista experiente sabe que eu tenho que partir para a próxima opção e bate. E, eventualmente, você consegue, de novo, fazer a sequência completa. Isso seria um sequenciamento de novo, porque vocês veem que eu vou manualmente detectando cada fragmento, tá? Não é a máquina que detecta cada aminoácido perdido. Isso funciona? Funciona. Óbvio que isso aqui, um experimento, normalmente a gente coleta dezenas a centenas de milhares de espectros como esse. Tá? Existem softwares que fazem esse sequenciamento aqui, tipo, de maneira, olhando no espectro, sem usar nada como base, que é a próxima etapa que vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. O problema disso é que não é muito eficiente, tá? Como eu falei para vocês, esse espectro é um espectro bonito. Na maioria das vezes, a sequência podia chegar até aqui, por exemplo, e daqui em diante o espectro ficaria ruim. Eu só conseguiria coletar esse pedacinho de sequência, não o peptídeo completo. E isso acontece 60% das vezes, 70% das vezes. Então, ao longo dos anos, na proteômica, os
as cabeças pensantes desenvolveram uma metodologia diferente. Que é uma metodologia onde, bom, a gente sabe, vamos voltar aqui rapidinho, a massa do peptídeo íntegro, né? Antes de fazer o fragmento. A gente sabe a massa dos fragmentos. Você tem aqui um perfil de fragmentação, né? Que é isso aqui. O que você pode fazer? Vamos pular. Ops. Você pode pegar o seu perfil de fragmentação que você observou no seu dado e você pega um banco de dados com a anotação de todas as proteínas conhecidas daquele organismo que você está trabalhando. O software que vai fazer a identificação pega as proteínas, ele vai quebrar as proteínas em peptídeos usando a mesma enzima que você usou no seu experimento e vai criar um espectro teórico da fragmentação de cada peptídeo. Sabendo a massa do peptídeo íntegro e sabendo o perfil de fragmentação, você consegue filtrar esses peptídeos aqui e alinhar cada espectro e dizer no final do experimento, olha, o peptídeo X da proteína 1 é o espectro teórico que melhor alinhou com o seu espectro de fragmentação. Tá? Isso aqui funciona bem porque você não precisa ter a sequência completa. Muitas vezes essa informação em uma sequência parcial, você consegue facilmente isolar qual peptídeo do seu banco de dados teórico é o peptídeo que foi identificado na sua amostra. Isso funciona bem. A pergunta que vocês poderiam fazer, que agora é já um spoiler alert gigantesco da minha apresentação, é: eu tenho que usar bancos de dados de sequência teóricas que são presentes no UniProt ou no GenBank, ou eu posso criar o meu próprio banco de dados e colocar aqui nesse lugar? Isso seria uma pergunta excelente. Na verdade, não existe, a princípio, restrição nenhuma. Você poderia criar o banco de dados que você quiser, com as variantes que você quiser, e usar esse banco seu, homemade, para fazer a sua busca e fazer o seu alinhamento aqui, para identificar um espectro. Existem regras que têm que ser seguidas também, não vou entrar em detalhes sobre isso, sobre o tamanho do banco de dados, por exemplo. Isso aqui é uma análise probabilística, tá? Tem outros métodos aqui, onde você pode ter pedaços de sequência para te ajudar, ou você pode fazer espectros virtuais aqui também, né? Bibliotecas virtuais, mas enfim. Todos eles usam a mesma base probabilística para fazer sequenciamento, para fazer a identificação. Se você aumenta muito o tamanho do seu banco de dados, a sua cálculo probabilístico sofre um impacto. Então, existem algumas regras que você tem que respeitar, mas, de modo geral, nada impede você de fazer o seu banco de dados teórico para usar a identificação do seu indivíduo ou do seu organismo de interesse. Onde que começa a minha história com tudo isso, tá? Quando eu fui para a Noruega, né, trabalhar, passei primeiro 3 anos em Bergen, né, essa cidade que fica dentro de um fiord, como vocês podem ver. O pesquisador que me contratou lá, eu era pesquisador independente, eu respondia a um chefe de grupo lá. Ele queria trabalhar queria fazer proteômica de tuberculose. Ele já fazia alguns métodos já antigos, assim, queria usar essas metodologias mais avançadas de shotgun para proteômica da bactéria da tuberculose, né, Mycobacterium tuberculosis. Eu boto aqui a pequena piada, né, isso aqui é Bergen num dia raro. Esse aqui é um bondinho que tem atrás do hospital que eu trabalhava, tá? Que é a cidade é cercada por 7 montanhas. Essa aqui é a maior montanha. Isso aqui é Bergen 80% do tempo. Tá? E um ditado famoso aqui da costa oeste norueguesa, tá? Não existe tempo ruim, só existe roupas ruins. Então você não pode ficar... A gente, né, que fala assim, hoje tá chovendo, eu vou ficar em casa. Se você fizer isso lá, você tá em quarentena todo dia. E como eu falei, né, eu fui trabalhar com cultura de bactéria lá, né, fazer proteoma de bactéria tuberculose. Quando você vai começar a fazer um trabalho de proteômica, qual é a primeira coisa que um pesquisador em proteômica faz para começar a trabalhar? Como eu falei para você precisa de um banco de dados. A primeira coisa que eu fui fazer beleza, eu preciso achar um banco de dados de sequências de proteômica para poder identificar a proteína da amostra de sequência de bactérias de tuberculose para poder identificar as proteínas na amostra que tinha bactéria. E foi aqui que eu entrei em contato com a proteogenômica, porque eu observei uma coisa bem interessante que eu nunca tinha pensado a respeito, tá? Eu fui no GenBank e, já conversando com outros pesquisadores que tinham mais experiência com TB, né? Eu vou falar TB agora para tuberculose. Eles me falaram que o banco de TB do GenBank era bem ruim, porque nunca tinha sido atualizado. Era exatamente a mesma notação que os pesquisadores originais que fizeram o genoma de TB, né, em 98, publicaram.
E deles me falaram, ó, checa o Tuberculist. Tuberculist é uma ferramenta, nem sei se ainda existe, talvez exista, mas parou de ser atualizado já faz uns 8 anos. É uma ferramenta que esse próprio pesquisador, que o Cole desenvolveu quando ele foi para outro instituto, não mais no Instituto Sanger, onde ele sequenciou o genoma, onde eles faziam a anotação da tuberculose, né, as proteínas, os genes e as proteínas que a tuberculose, que a bactéria produz, e conforme eles achavam dados de alguém clonou a proteína e viu que a proteína era expressa, ou alguém fez uma análise proteômica e identificou a proteína, eles iam remodelando a anotação genética para ser mais confiável, baseado em dados de proteína que eles tinham visto em outras publicações. Então, tuberculite era tipo assim, uma anotação de proteínas que era melhorada ao longo do tempo. E também existia uma anotação de um instituto chamado Tiger, que hoje não existe mais, ele virou parte do J. Craig Venter Institute, tá? Que também eles eram um instituto de pesquisa genômica, né? E eles faziam anotação de vários. Alguém publicava um genoma, eles iam lá e corriam um script deles para fazer a anotação dos genes naquele genoma que foi publicado. Eu peguei as duas listas de proteína e comparei as duas listas. Lá tinha, esse aqui, tuberculite, tinha 4.200 proteínas, no Tiger tinha 4.000 proteínas preditas do mesmo genoma de TB, esse genoma aqui, que foi feito em 1998 pelo Cole. Quando eu comparei essas 4.200 versus 4.000, de duas anotações diferentes do mesmo genoma, eu vi que existia várias proteínas que estavam presentes em um banco de dados, aqui era para ser tuberculite, tá? Não Sanger, minha falha. 1.000 proteínas que estavam presentes no tuberculite, mas que não estavam presentes no Tiger. E a mesma coisa acontecia do outro lado. Existia 701 proteínas que estavam presentes no Tiger e não estavam presentes no tuberculite. E pior ainda, as proteínas que estavam presentes em ambas, eu comparava se elas tinham o mesmo tamanho, ou seja, se elas começavam no mesmo sítio de iniciação e se elas terminavam no mesmo stop codon. O stop codon é irrefutável. Se você vê um stop codon, não tem como a sequência não parar ali. Mas o sítio de iniciação é uma predição. Tá? Você pode predizer qual que é o sítio de iniciação e está errado. Quando eu comparei o tamanho das proteínas iguais, eu vi aqui que quase nenhuma batia. Mais de 70% tinha tamanhos diferentes. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, no cantinho, vocês veem aqui, ó, 1 ou 2 casos de proteínas, inclusive, que uma tinha 100 aminoácidos e na outra proteína tinha 638, uma diferença de 538 aminoácidos. Então, você imagina, se você tem peptídeos e você usa um banco de dados com a proteína mais curta, e você só tem peptídeos na região que ele não prediz, você não vai achar essa proteína por proteômica. Tá? E isso também, em outros aspectos da biologia molecular, como tentar clonar essa proteína, isso é uma informação importante também. Você tem que saber qual que é o sítio correto de iniciação e a posição do promotor dele. Tá? Então, eu fiquei meio assim, tipo, e agora? Que banco de dados eu uso? Eu uso o tuberculite ou o Tiger? Só para dar antes de mostrar o que eu fiz para resolver esse problema e o que é a protogenoma, eu quero só mostrar para vocês por que isso acontece. Isso aqui é um RNA mensageiro, então, né, como vocês podem ver, tem bastante U aqui agora em vez de T. Por que essas variantes acontecem, essas variações acontecem? Óbvio, isso tudo é bioinformática, né? Então, a pessoa que faz a predição, ela tem que criar as regras que o programa tem que seguir. Uma maneira de você predizer um gene, por exemplo, é por homologia. Se você pega esse pedaço aí em vermelho, no RNA mensageiro, tem 80% de similaridade com um gene conhecido de outra espécie de bactéria, existe boa chance de ser realmente aquele gene. E se tiver 35%, é ou não é o mesmo gene? Talvez o João Paulo, que seja um cara muito mais experiente em alinhamento de sequência e estudo de homologia, diga para mim, olha, Gustavo, eu acho que 35% tem boa chance de ser o mesmo gene. É uma identidade suficiente para a gente dizer que é homólogo. Ou talvez eu, que não tenho tanta experiência, eu não quero ser correr tanto risco, eu faço uma análise restritiva e falo, para mim 35% não é, então na predição do João Paulo essa proteína aparece, na minha predição não aparece, certo? Outra maneira de fazer isso, e que explica por que as proteínas podem ter diferença de tamanho, é predição ab initio. Você pega as características estruturais daquele pedaço de DNA e você olha aqui, olha, em vermelho aqui, é uma sequência promotora, tem identidade com uma sequência promotora. Aqui, por exemplo, é aquelas sequências que ligam no RNA ribossomal. Então eu sei
que se você tem um promotor e tem uma sequência que liga no RNA ribossomal, provavelmente vai vir uma sequência codificante aqui atrás. E você tem o que eles chamam de um Open Reading Frame, né? Você tem um quadro aberto de leitura. Existe um stop codon e existe um sítio de iniciação no mesmo quadro de leitura, correndo as mesmas trincas que eu selecionei aqui, botei em verdinho para facilitar os códons, né? Mas e se você tiver mais de uma opção de sítio de iniciação? Você pode até falar, beleza, esse aqui, pode até ser. Mas esse não podem ser, né? Eles estão dentro do promotor, não pode ser um sítio de iniciação. Mas e se eu olhar um pouquinho mais para trás, eu ver que existe um outro promotor aqui, um outro sítio de ligação de RNA ribossomal, que também tem um pouquinho de identidade com essas sequências aqui atrás. Agora esse pode. Então, esses são o tipo de coisa que acontece que pode gerar esse tipo de variação entre bancos de dados, mesmo que tenha sido feito no mesmo genoma, tá? No mesmo dado, no mesmo input. E, finalmente, também existe que, quando você pega um pedaço de DNA desse jeito, de RNA, desculpa, você não sabe qual é o quadro de leitura. Se vocês se lembram, cada fita tem 3 quadros de leitura possível. Então você vê aqui em vermelho é o quadro 1, e vamos dizer, poderia ter identidade com algum gene conhecido. Aqui em verdinho ou marrom, não sei o que dá para ver nisso aí, poderia ser o quadro 2, é o segundo quadro de leitura, e pode ser que tenha alguma coisa predita ali. Em amarelo é o terceiro quadro de leitura, e poderia ter alguma coisa também com similaridade com alguma coisa. Qual desses quadros é o correto? Qual proteína é correta? Talvez mais de um esteja correto. Talvez, em bactéria é muito comum isso, né? Bactéria tem uma compactação do genoma bem alto. Então, você pode ter 2 genes numa mesma região, com um certo overlap, numa mesma região do DNA, usando quadros de leitura diferentes. E outra coisa que complica bastante a anotação é a classificação de pseudogene. Para quem não sabe o que é o pseudogene, é quando acontece um polimorfismo, vamos dizer que você tem um gene em tuberculose, por exemplo. Eu trabalhei com lepra, por exemplo, também. É o mesmo gênero, mas é uma espécie diferente. É um Mycobacterium lepra. Tá? E uma coisa interessante em Mycobacterium lepra é que é um genoma reduzido, né? Mais de 60% do genoma é pseudogene, que nada mais é um polimorfismo que insere um stop codon no meio da proteína, onde deveria ser a proteína, né, depois de codificada. Em vermelho aqui, digamos que essa proteína é o sítio ativo da proteína, ou da enzima, que seja. É o sítio de ligação da proteína, para a função, ou o sítio ativo da enzima. Veja que se a proteína sofre um stop codon prematuro, e ela para de sintetizar aqui, ela perdeu o sítio ativo e perde a função. A ideia, quando você identifica um pseudogene em um genoma, é que você não cria essa proteína no banco de dados, tá? Porque acredita-se que esses genes aqui, quando são expressos, o RNA sofre nonsense mediated decay, né? Ele degrada, e isso não vira proteína. O problema nas predições, isso eu vi muito também, tá, ao longo dos anos, e se o stop codon acontece, quantos % tem que ser da proteína aqui para você dizer se é um stop codon ou não? Tá? Muitas ferramentas de predição chamam isso aqui, por exemplo, de pseudogene. Tá? Um stop codon que aconteceu não tão longe do final da proteína, a proteína ainda mantém o sítio. Vamos dizer que esse sítio era desconhecido. Para nós aqui é conhecido porque eu anotei. Mas vamos dizer que esse sítio aqui é desconhecido, o pesquisador não tinha como saber se a proteína perdeu função ou não. Então, onde você coloca o threshold aqui, né, o limite de quantos % você tem que reduzir a proteína, e é por isso também ocorrem erros de predição de gene. Você vai achar facilmente nos últimos 15 anos trabalhos de pesquisa na PubMed dizendo trabalhando com a bactéria tal, nós identificamos 10, 20, 30 pseudogenes, tá? O que mostra que pseudogenes podem ser expressos. E a maioria deles, se você vê a posição do stop codon, ele está bem perto do final da proteína. Provavelmente eles não são pseudogenes. A mutação não foi suficiente para tornar esse gene um pseudogene. Mas, enfim, é só para mostrar para vocês onde que pode acontecer todos esses erros. Deixa eu ficar de olho no relógio aqui, que eu falo, eu me empolgo, e vou indo embora, e nem cheguei onde eu queria mostrar. E, de novo, só para mostrar para vocês aqui, só ilustrando também, uma coisa natural que sempre me perguntam isso acontece com bactéria que ninguém estuda. Tipo assim, humano que é muito bem estudado não é desse jeito. Isso daí que você trabalha não é tão importante, proteogenômica, não sei o quê. E não é verdade. Existe uma publicação recente, 2 anos atrás, mostrando erros de anotação em humanos, na anotação do genoma humano, que ainda existem em bancos conhecidos, como no caso aqui a Uniprot, o RefSeq e o GenCode, né, o Ensemble. E você vê aqui que
Tudo bem, é uma variação de 10% só, tá bem. Se eu pegar para vocês proteômica em bactéria, é muito maior que 10%. Você vê que aqui é bem melhor. Você vê que, vamos dizer, 22 mil genes preditos, 90% a predição como gene está correta nos 3. Mas tem muitos casos aqui, ó, de Uniprot chama que é um pseudogene, talvez o RefSec fala que não é um gene, na verdade é um antissense de uma região codificante, e assim por diante. Existe ainda um pouquinho de problema, mesmo em organismos bem estudados. E, de novo, a pergunta que vocês deviam estar se fazendo, e beleza, Gustavo, e como que você pode corrigir isso? Qual é a melhor maneira de saber qual anotação está certa? Se o gene existe ou não? E a resposta para isso é óbvio. Você quer saber se é um pedaço do DNA é codificante? Identifica a proteína ou o peptídeo que alinha com aquela região do DNA e você consegue dizer aquela região é codificante. Por quê? Porque eu identifiquei o produto daquela região. Certo? É simples assim. O que eu fiz no começo da história, antes de explicar a vocês o que é proteogenômica, eu fiz o mais difícil. Eu peguei lá meus dados que eu tinha de proteômica da bactéria, eu fiz uma busca contra um banco de dados, o Tuberculist, e fiz a outra busca contra o outro banco de dados, o Tiger. E daí, obviamente, fiz uma ferramentazinha de bioinformática só para comparar as listas de peptídeos e me dizer os peptídeos únicos que eu identificava em uma busca ou outra. E aqui é só um exemplo para vocês. Ó. Uma proteína, o N-terminal aqui, ó, se eu não me engano, de baixo é do Tiger, em cima é o Tuberculist e embaixo é o Tiger. Vocês veem que no Tiger, o N-terminal, ele foi predito um pouquinho antes, ó, upstream, né, do N-terminal do Tuberculist. E eu identifiquei um peptídeo aqui, olha, aqui são as anotações, eu não expliquei o que é Y e B, mas vocês veem o espectro, dá para a gente calcular a sequência aqui, ó. E essa sequência, ó, ela aparece nessa região aqui, ó. Ela não aparece, essa sequência de aminoácidos, que eu quase sequenciei inteirinha também, ó, ela não aparece em nenhum outro lugar do banco de dados, em nenhuma outra proteína de TB. Ela só pode aparecer aqui nesse pedaço N-terminal dessa proteína. Então aqui eu sei que essa predição aqui está errada e essa predição aqui está provavelmente mais correta. Porque eu identifiquei um peptídeo aqui que só pode existir se essa proteína for mais comprida que essa aqui. Imagina você identificar alguns milhares de peptídeos como esse, onde você pode validar daí o seu modelo genético, tá? Isso aqui eu estou botando só para ilustrar, tá? É prudente excluir isso, porque isso é uma coisa que eu estava fazendo ao longo dos anos que eu passei na Noruega. Eu tinha uma colaboração com o pessoal do Tuberculist, eu mandava para eles os dados e eles daí corrigiam o Tuberculist para a proteína começar aqui e não começar aqui. Aí quando eu comecei a trabalhar com a Carla, que é agora aluna de doutorado, né, no mestrado dela, a gente eu comecei a refazer esses tipos de experimentos. Tinha uns dados que nunca tinha publicado de tuberculose, falei para a Carla montar um dado especial para a gente, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. E só para ter um exemplo aqui, ó, esse aqui é um gene que tem 3 predições diferentes de N-terminal. Antes desse I aqui, desse H, tem um M também, tá? É um AUG, e pode ser processado fora quando a proteína é sintetizada. Olha só que coisa interessante que eu vi, ó, isso aqui, S1430 até S8610 são linhagens de tuberculose que foram isoladas de pacientes com AIDS, lá na África do Sul. Tá? Nós temos uma colaboração boa também lá na África do Sul, com linhagens que são linhagens virulentas que são isoladas de pacientes imunodeprimidos. E olha só, essa linhagem aqui, por exemplo, a S1593, ela produz a proteína em 2 formatos. A proteína mais longa e a proteína processada. Qual que é a função biológica disso? Ou isso é só, tipo assim, barulho bioquímico, vamos chamar assim, Eu não faço a mínima ideia, mas isso é bem comum, ó. Nesse aqui, ó, vocês estão vendo dentro o número, é a intensidade, tá? Tipo, é quão expresso tá esse peptídeo aqui. Expresso não, desculpa, quão abundante é o peptídeo na minha análise, no espectrômetro de massa. Vocês veem aqui, ó, é 3:1. Tem outros aqui que é bem maior a diferença. Esse aqui é quase 1:1, tá vendo? Esse aqui é quase 10:1. Não, menos, 100:1. Se tem alguma função biológica, isso eu não sei, mas a gente começou a observar, dependendo da linhagem, ele tem preferência para outro tipo de N-terminal, então a gente não acha mais prudente ficar deletando opções. O melhor seria você considerar tudo. Tá? E é justamente isso. Como eu falei, né, você pode criar o seu banco de dados, só para lembrar vocês, né, do jeito que você quiser, para montar um banco de dados, para você usar para o seu experimento. E é justamente o que o pessoal da proteogenômica faz. Tá? Nós temos aqui os 2 principais métodos, da qual em verdinho aqui é principalmente usado para bactéria.
Tá, o que você faz é, em azul eu estou mostrando para vocês não ficarem perdidos, mas a gente não vai falar nada sobre isso hoje, porque isso é muito usado em eucarioto, tá, para células humanas, por exemplo. Por que a gente não usa o verdinho para eucarioto? Eu já explico. Em verdinho aqui é um método chamado de tradução completa, né, ou tradução em 6 quadros de leitura. Você pega lá o cromossomo da bactéria, por exemplo, que é um DNA circular, você acha o ponto de iniciação e traduz, pega o DNA inteirinho, traduz de cabo a rabo, do começo até o fim, no quadro de leitura 1, achou um stop codon, é o próximo gene. Achou o próximo stop codon, é o próximo gene. E assim vai. Faz para o quadro de leitura 2, faz para o quadro de leitura 3. Pega a fita complementar desse cromossomo e faz a mesma coisa. Quadro de leitura 1, quadro de leitura 2, quadro de leitura 3. Aqui está meio errado essa figura, porque vocês faziam isso para eucarioto também, não dá muito certo, porque intron e exon em bactéria não é algo comum de se observar. Tá? Mas o que você faz daí é construir seu banco de dados com todos os possíveis proteínas stop to stop codon que existe naquele pedaço de DNA. Por incrível que pareça em bactéria, isso não gera um banco de dados grande, gera geralmente um banco de dados de 40, 50 mil entradas, que é pequeno. Se você pegar o banco de dados humano, normal, tem mais ou menos 70 mil proteínas. Então a gente sabe que é algo que a proteômica, a probabilidade, até 100, 150 mil entradas, não vai dar problema. Tá? Isso não funciona tão bem em eucariotos. Por quê? Porque tem exon e intron. Então, se você pega uma sequência, um gene, vai estar tudo, inclusive exon e intron dentro, vai ser um pouco mais bagunçado. Outra coisa que eu não falei também, né, que acho que é o próximo slide, até vou falar para ajudar, né? Em bactéria, você tem esse tipo de estrutura aqui, tá vendo? Aqui, ó, um operon. Não é sempre, mas é bem comum em bactéria, onde você tem um promotor ou operador, e vários genes daí seguem o mesmo promotor. Então, existe uma compactação alta de DNA. Dependendo da bactéria que você pegar, por exemplo, 90% do DNA da bactéria é codificante. Só 10% é não codificante. Tá? Então, uma tradução completa geralmente te dá informação útil. Se você pega em eucarioto, em humano, por exemplo, que 99% do DNA é não codificante, ou acredita-se ser não codificante, você vai criar um banco de dados enorme, fazendo uma tradução completa, e que gera dado que não tem relevância. Geralmente, um banco de tradução completa em humano vai dar 6, 7, 8 milhões de entradas. A probabilidade sua na análise não fica boa. Para eucariotos, o que geralmente usa, por exemplo, vamos dizer que você tem um paciente com câncer, tá? E você quer descobrir, por exemplo, quais mutações específicas, quais polimorfismos, quais inserções, deleções aquele paciente tem que pode estar ligado no genoma dele, que está ligado ao câncer. As variações que o paciente tem não vão estar presentes no genoma referência que você tem lá no banco de dados. Tá? Então, não vão ter os aminoácidos polimórficos na linha de sequência de proteínas. O que o pessoal hoje usa, então, é fazer um transcriptoma por RNA-seq, monta daí os transcritos desse paciente e, com base nos transcritos, monta o banco de dados para fazer proteômica. Tá? Então, esse é um proteogenômica baseada em RNA-seq. Mas é tudo que nós vamos falar sobre hoje sobre isso. Eu vou focar para vocês na tradução completa e depois vou falar um pouquinho de uma outra abordagem que a gente também desenvolveu e muita gente usa também, quando as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Tá? E a ideia no proteogenômica é essa figura aqui embaixo. Ó. É você pegar o dado de proteoma, raramente as pessoas fazem por tempo, mas a ideia a longo prazo é isso. É você, como eu falei, a melhor maneira de você identificar uma região codificante no seu DNA, no seu genoma, se aquilo é um gene ou não, se aquilo é um exon ou não, ou é um intron, é você detectar o peptídeo e a proteína que alinha com aquela região. A ideia, então, é você fazer a proteômica, voltar para o seu dado de genômica, para a sua anotação do seu genoma, fazer daí a otimização, a correção da sua anotação, gera um novo banco de dados, faz a análise proteômica de volta, e você daí faz vários ciclos de ida e volta aqui, onde em cada etapa a sua predição, a sua anotação genética vai ficando cada vez mais precisa. A ideia a longo prazo é isso. É um método de validação usando sequência de genoma, de anotação genética, usando sequência de dado de proteína. Beleza, então, como eu falei para vocês, né, o genoma circular, se você faz essa... Acabei de mencionar isso para vocês, né? A tradução completa funciona bem, são genomas pequenos, comparado com o humano, é impossível fazer isso. Né? FT, que eu digo aqui, é full translation, né? É tradução completa.
Realmente não vai dar tempo para vacinologia reversa, viu? Desculpa, Tainá. Esse aqui daí é um estudo que eu fiz com lepra, com Mycobacterium lepra. Tá? Veja aqui, ó, por exemplo, nós tínhamos, olha só, isso é para dar uma ideia de como é a tradução completa, ela tem o potencial dela, inclusive, para eliminar erros de diferenças de anotação. Ó, tá vendo? Em A1 é o tuberculite do lepra, em A2 era o Tiger, que eles fizeram, anotação 1 e anotação 2. Então você vê aqui, ó, na anotação 1, eles falam que aqui tem um gene, o outro não diz. A anotação 2, os genes têm tamanho diferente, tem sítio de iniciação diferente para fazer o RNA mensageiro, ou a proteína, desculpa. As duas anotações dizem que essa região aqui, ó, não tem gene. Na tradução completa que a gente faz, ó, o gene 1 está aqui, stop codon até stop codon. Então você vê, ó, se essa proteína for um pouquinho mais longa, a gente vai pegar um peptídeo dela. A mesma coisa no gene 2 e no gene 3, era onde eles achavam que não tinha DNA. Gene, desculpa. E o que vocês veem embaixo aqui é uma publicação que a gente teve, onde eu pego um espectro, agora já tem a bioinformática um pouquinho mais avançada, porque eu já montei aqui um banco de dados específico, em proteína específico, em vez de fazer várias buscas, cada um com anotação e tentar lidar com o resultado depois, eu já criei um banco de dados específico, fiz uma busca só e identifiquei peptídeos. E aqui, só para vocês terem uma ideia, uma coisa interessante, ó, a gente identificou aqui, ó, vocês estão vendo, esse em cinza são peptídeos que a gente, genes, onde a gente identificou peptídeos para esses genes, tá? Então aqui em cima, ML1527C é um pseudogene, cada risquinho aqui é um stop codon, você vê como tem vários stop codons aqui nesse gene. E o que aconteceu? A gente viu que numa linhagem de lepra, ó, ele está expressando alguma coisa num quadro de leitura diferente, na mesma posição onde estava esse bando de stop codon. De novo, qual que é a biologia disso, a gente não sabe. Aqui é meramente uma métrica aqui de você conseguir validar um modelo genético. E você vê aqui que ele identificou outro gene aqui nessa região e validamos esse modelo genético. Então isso aqui foi bem legal, foi uma coisa bem que não foi esperada que a gente observou. Isso aconteceu algumas vezes, tá? Vários peptídeos, e no caso a gente identificou 5 peptídeos, aqui a gente só mostra um dessa proteína aqui. Então foi uma identificação muito boa. Geralmente, se você identifica um peptídeo só de uma proteína, você fica meio com o pé atrás. Mas se você identifica vários peptídeos, e esses peptídeos só existem nessa proteína no seu banco de dados, você sabe que a sua identificação, a chance disso ter sido coincidência é muito, muito baixa. Tá? E aqui mostra também nesse caso, aqui na verdade eu estou dando um mau exemplo, tá? É diferente de B, desculpa. Desculpa aqui, ó. Esse modelo aqui é diferente. Aqui foi um N-terminal também, que a gente pegou. Esse N-terminal não estava predito em nenhuma anotação. Então foi aqui, ó. Esse N-terminal aqui, a gente sabe que as duas anotações estavam erradas. Mas enfim, deu para pegar a ideia. Apesar de eu não lembrar de um dado que eu fiz há 11 anos atrás, dá para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Beleza. Para terminar essa história, e falando agora onde que entra a Carla nisso, ou a minha linha de pesquisa desde que eu voltei para o Brasil, quando eu estava terminando meus trabalhos com tuberculose, no meu primeiro trabalho lá na Noruega, depois eu fui trabalhar com imunologia e nunca mais voltei a trabalhar com tuberculose, até ter voltado para o Brasil. Eu comecei a receber essas linhagens clínicas, né, que o pessoal da África do Sul mandava para nós. E eu pensei assim, agora, uma linhagem clínica, eu não conheço o genoma desse bicho. Em 2009, fazer genoma, assim, tudo bem, era mais fácil, mas não era tão acessível quanto é hoje, por exemplo, em números de core facility que você podia usar. E eu pensava assim, que banco de dados eu escolho para fazer um proteoma de uma linhagem que tem um genoma desconhecido? Eu posso pegar um genoma referência, por exemplo? E com essa pergunta eu pensei, por que eu não testo isso? Tá? Por que eu não vejo se isso dá certo? Porque, óbvio, no genoma referência, se você pega um organismo ou um indivíduo até, né, no caso de humanos, que tem as suas próprias variações, além dos erros de anotação que podem existir, você também tem variações naturais que aquele indivíduo pode ter, ou que uma linhagem de uma determinada espécie pode ter, de bactérias de uma determinada espécie pode ter. Polimorfismos, indels, rearranjos, etc. E, de certo modo, você quer pegar isso também. Se alguma coisa interessante acontece que você pode eventualmente associar com a biologia, isso é legal. E outra coisa interessante que eu cruzei mais tarde, bem mais tarde cruzei agora, na época a gente nem sabia que existia, e hoje a gente sabe que existe, é o tal do pangenoma. Tá? Se vocês nunca ouviram falar disso, é o seguinte. Vamos dizer que vocês pegam E. coli, que é o que está mostrando aqui embaixo. Se você pega o genoma de E. coli, o genoma tem sempre o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo número de pares de base, e as predições mais ou menos batem também, são em torno de 6 mil genes. Tá? Não importa qual linhagem de E. coli você pegue.
Agora, se você pega a linhagem 1, a linhagem 2, a linhagem 3 de E. coli e compara esses genes entre eles, vocês vão ver que, peraí, desses 6.000, 2.000 aparecem nos 3, e os outros 4.000 são completamente diferentes. Isso chama, então, esses 2.000 que estão sempre presentes, é chamado de genoma core, né, o genoma central. E os genes que fecham a conta de 6.000 para o genoma ter o tamanho certinho, são chamados de genes acessórios. Isso em E. coli, como vocês podem ver aqui, ó, hoje nós temos aí, a gente sabe, mais de 600 linhagens de E. coli com genoma sequenciado. Eu não sei se esse slide está atualizado, mas enfim, você vê que E. coli tem aproximadamente 2.500 genes centrais, e os outros 3.500 que ele pega para fechar a conta de 6.000, existe um pool genético de mais de 25.000 genes possíveis que podem ser usados. Tá? E esse número enorme aqui de pool genético é o pangenoma. Em tuberculose, em 2009, a gente não sabia que existia, só tinha 7 linhagens sequenciadas. E todos os genes apareciam em todos. Tá? Hoje são 100 e alguma coisa, tem um slide que mostra sobre isso. E conforme você vai sequenciando mais e mais linhagens, você começa a observar esse tipo de variação ocorrendo. Então, hoje a gente sabe que tuberculose, por exemplo, 75% é central, 25%, mais ou menos aí, 1.000 genes, são acessórios. Tá? Então, óbvio, se você pega uma linhagem desconhecida e você daí escolhe uma linhagem de, você isolou uma linhagem resistente à droga em E. coli e você resolve usar uma linhagem referência para estudos com resistência à droga, é capaz da tua linhagem de E. coli ter metade só dos genes que aquela linhagem referência tem e você vai perder um monte de informação. Como que a gente daí bate nisso? Só para mostrar isso, a gente viu isso em TB, tá? Em caso de erros de anotação. Então, esse aqui é um trabalho que eu fiz também. Esse aqui é um peptídeo de uma proteína que a gente identificou também. E você vê que na linhagem referência, que é o H37RV, esse gene não estava predito. E em várias linhagens caracterizadas anos depois, você vê que em algumas delas esse gene estava predito. Se eu tivesse usado a linhagem referência, eu teria perdido essa proteína aqui na minha amostra de paciente. Beleza. Como eu estava dizendo, como que a gente daí resolve esse problema se você tem várias linhagens e vários dados de genoma e você tem uma amostra que você não sabe qual é o genoma dela? Certo, você pode até falar, professor, não é mais fácil fazer o genoma? Eu falo, realmente, se você for fazer isso, é mais fácil fazer o genoma mesmo. Mas se você não tem acesso a isso, ou você está mexendo com muitos dados e você não vai conseguir fazer isso, uma ideia é usar a ortologia para você construir um proteoma hipotético. É você pegar o genoma do linhagem 1, genoma da linhagem A, linhagem B, linhagem C, de alguma forma comparar essas sequências e montar um proteoma que tem as informações, tanto as informações conservadas como as informações específicas de cada genoma para você fazer a sua análise proteômica. Eu já fiz isso, inclusive, para organismos de mesmo gênero, mas não da mesma espécie, e funciona bem. Tá? Foi um trabalho com planta vegetal, planta vegetal é ótima nessa planta, eu não vou lembrar agora de que família que é, mas eles tinham vários genomas sequenciados referência, eu somei eles para aumentar a cobertura da identificação da plantinha de um colaborador aqui do Ceará, da Universidade Federal do Ceará. Mas enfim, voltando para a bactéria, só para ter uma ideia para vocês, tá? Hoje nós temos dado padedel de linhagem sequenciada, né? Linhagem sem levar em consideração scaffold or draft. Se você não levar em consideração só linhagens completas, são mais de 15.699 genomas sequenciados, tá? De várias, óbvio, espécies. Ano passado, mais ou menos nessa época do ano, era 1/3 disso, ou quase 1/3 disso. Dados atuais, Escherichia coli são 814 linhagens, Staphylococcus aureus, 411 linhagens. Eu usei esses dois aqui porque os dois têm uma relevância clínica enorme, são as principais linhagens que apresentam resistência à droga e infecção hospitalar, tá? Resistência ao fármaco, né? E Mycobacterium tuberculosis, que é o meu peixe aqui, eu botei aqui só para falar. Em 10 anos atrás que eu usei 7 linhagens nesses trabalhos, hoje são 243 linhagens. Só para vocês terem uma ideia de como avança rápido a disposição desses dados para vocês usarem nesse tipo de análise. Beleza, só para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tá? Nós tínhamos o problema que eu comecei a brincar lá na Noruega, e daí, quando eu voltei para cá, a Carla começou a trabalhar. É o seguinte, imagina, por exemplo, E. coli. Quando eu fiz o trabalho, a Carla fez o trabalho dela, eram 2 anos atrás, 1 ano atrás, era 321 linhagens com genoma completo.
Vamos dizer que você pensa, beleza, vou montar um banco de dados em que eu simplesmente copio e colo todos os bancos de dados dentro de um mesmo arquivo. Tá? Então, são 6.000 proteínas por linhagem, são 321 linhagens, você vai ter um banco de dados com 1.926.000 entradas, né, proteínas. Tá? Ou seja, é um banco de dados muito grande, por soma simples. Como que a gente pode reconstruir um banco de dados usando o mínimo de informação possível? E aqui entra... Esse aqui é o modelo real, mas é de TB, tudo bem, mas é um modelo real. A gente trabalhou, quando a Carla fez esse trabalho, eram 65 linhagens de TB. Um gene específico aqui, que eu não lembro o gene qual que é, mas esse é o código dele aqui de entrada, existiam 1, 2, 3, 6, 8 variantes possíveis dessas 65 linhagens. Então vocês veem aqui, ó, tem um aqui, ó, que a versão mais longa, que no código da Carla ela escolheu para ser o referência, e também a versão mais comum, que é observada em mais linhagens. Vocês veem aqui, ó, começa no aminoácido 1, termina no aminoácido 504. Esse aqui, que aparece em algumas linhagens, tem 2 polimorfismos. Tá? Existe um peptídeo aqui, ó, que tem uma mutação, troca um aminoácido, tirosina por histidina, eu acho que é esse, não, esse aqui. Não, esse mesmo. E tem outro aqui que troca a glicina por arginina. Tem uma outra versão que não tem esses 2 polimorfismos e tem esse. Essa versão aqui, ó, tem um stop codon prematuro, tá vendo? Formou uma proteína mais curta. Esse peptídeo C-terminal aqui, ó, ele pode ser identificado diferente. A gente pode provar que isso aqui existe, ou não. Essa versão aqui tem um N-terminal diferente. Mesma coisa aqui, stop codon prematuro. E tinha 2 versões em algumas linhagens que eram indel. Tá? Então você vê que em amarelo aqui, ó, a sequência de aminoácidos é completamente diferente do que aparece em cinza aqui em cima. O que é interessante aqui é que se você simplesmente copiar, veja que a única diferença entre esse aqui, 500 aminoácidos, e esses daqui, são 2 peptídeos, provavelmente de 10, 15 aminoácidos, com 1 aminoácido de diferença. Então, toda essa informação em cinza é redundante. Ela é a mesma sequência aqui, é a mesma sequência aqui. Não tem por que você colocar isso 2 vezes num banco de dados. Porque para o banco de dados, o peptídeo só precisa aparecer uma vez. Então, a gente criou uma regra em que o script da Carla reconhece as variantes, faz uma paralelização, obviamente, ali um blast para identificar essas variantes e para identificar daí onde são as partes conservadas e as partes únicas de cada variante. A gente daí faz uma entrada, acho que está uma explicaçãozinha aqui, onde você tem a sequência referência. A sequência referência a gente bota ela inteirinha, do começo ao fim. E as sequências extra, você não precisa criar uma entrada do começo ao fim. A gente coloca só nesse caso aqui de baixo, a gente copia uma entrada com esse peptídeo e uma entrada com esse peptídeo. Uma entrada com esse peptídeo, uma entrada com esse peptídeo C-terminal aqui, uma entrada com esse peptídeo. Aqui é repetido, não precisa botar de novo. Mesma coisa isso aqui, ó. Você só bota o que é diferente em relação à referência. E aqui uma entrada com um peptídeo bem comprido, que é esse C-terminal esquisito aqui. E um banco de dados, em vez de ter 1.926.000 proteínas, vai ter umas 50.000 proteínas, e as proteínas não estão repetidas. Elas vão ter só os peptídeos únicos, vão ter só uma referência completa, porque você quer identificar essa região no meio. E se você identificar um variante, você vai identificar a entrada que tem um variante. E é isso que o script dela faz, resumidamente. Eu vou tentar explicar assim, como dá meu tempo de novo. Tá acabando, vamos lá. Bem fácil. O banco dela, então, 65 linhagens de TB, escolhe uma. Geralmente a referência que a gente escolhe aqui é o genoma, a anotação que tem o maior número de proteínas. E ela daí faz um blast contra a linhagem 1, contra a linhagem 2, contra a linhagem 3, contra a linhagem 4. Aí tá lá, proteína A bateu com a proteína C da linhagem 2, bateu com a proteína C da linhagem 3, e assim por diante. E para garantir a eficiência disso, a gente faz o sentido contrário também. A gente pega cada um desses individualmente e compara com a linhagem 1. No caso aqui, seria uma comparação bidirecional. Só é válido se a proteína A bateu com a proteína B aqui, quando você faz o contrário, a proteína B tem que bater com a A. Se bater com outra coisa, eles não caem no mesmo grupo. Tá? No final, você vai ter proteínas únicas aqui, que são aqui as proteínas anotadas unicamente dessa linhagem.
E você vai ter as coisas aqui que bateram com alguma coisa, e essas coisas que bateram com alguma coisa vão para um grupo chamado de arquivo homólogo, que é onde tem, para a proteína A do arquivo 1, bateu com a B, C, D, E, F, G, H, etc., de cada linhagem aqui. Essas que já bateram com alguém aqui, eu não preciso fazer busca de novo. Então, esses arquivos são reduzidos, esse arquivo é deletado, e uma nova rodada é feita daí entre a linhagem 2 e o que sobrou. E isso é feito em várias rodadas, sempre isolando o que é único de cada linhagem e o que é comum entre elas. O que sobrou entre elas vai fazendo único. E no final a gente cria um banco de dados que tem as proteínas únicas completas e tem daí a referência, que nem no exemplo anterior eu mostrei, a referência e as variantes completas. Certo? Você tem um banco de dados bem maior, obviamente, mas ainda assim muito mais simplificado do que se você simplesmente, meramente somar as sequências. A primeira coisa que a gente pensou é, beleza, mas isso ajuda mesmo? Então eu peguei um dado que a gente tinha de proteômica de TB, que eu nunca tinha publicado, montei, no caso aqui é TB em cima, e também a gente pegou um dado público de Staphylococcus aureus, embaixo. A gente fez um banco de dados usando o script da Carla, que é o DB1, e usamos um banco de dados meramente somado, concatenado, bem maior, que é o DB2. Tá? Eu não mencionei no começo, mas geralmente quando você tem essa análise probabilística, óbvio, vocês entendem um pouquinho de análise probabilística. O software de identificação te dá um score e te dá uma chance de erro, tá? Te dá um p-value para aquela identificação, que você pode usar para dizer o quão boa ou quão ruim é essa identificação. Usando os dois bancos de dados, você vê que 99% das identificações, mais ou menos 98%, a gente identificou com sucesso tanto no banco reduzido quanto no banco concatenado. Mas ainda assim aparecem algumas coisas únicas. Tá? Isso é normal, é probabilidade, algumas coisas acontecem. Como o universo dos bancos é diferente, a probabilidade funciona de forma diferente e algumas coisas passam. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia aqui em TB, 1.116 peptídeos identificados no banco DB2. Quando eu olho os scores disso aqui, que é o que está mostrando aqui, o score médio, tá vendo? O score médio dos peptídeos específicos, o score mediano, desculpa, 71. Geralmente 70 é o nosso threshold para um score bom. Aqui o médio, aquilo que foi identificado em ambos, é 138. E o score médio daqui, 56. Então o que a gente vê aqui é que a maioria que está acontecendo nesses únicos são falsos positivos. Tá? São coisas que têm um score muito ruim e provavelmente não está correto. Em azul, por exemplo, dá para ver, 1/3 era bom, que a gente perdeu aqui nesse banco, e 2/3 eram falso positivo. Tá? Mas mesmo assim, alguma informação é perdida, mas 99% manteve. A mesma coisa para Staphylococcus aureus. Aquilo que era identificado por ambos os bancos tinha um score muito bom, e aquilo que era único de cada banco, em média, tinha um score no threshold ou ruim. Tá? A grande vantagem de ter feito isso é quanto tempo levou para fazer a análise. Porque o software que tem que lidar com o banco de dados, lembra? Ele tem que pegar uma lista de proteínas no banco de dados teórico, ele tem que fazer a digestão virtual para criar os peptídeos, ele tem que daí criar os espectros teóricos. Quanto mais informação você dá no banco de dados, mais tempo o teu software de identificação gasta processando o banco de dados. Então, o que acontece? Com o banco reduzido, o DB1, a gente salvou muito tempo. Em TB, a gente salvou metade do tempo. Uma busca eram 8 amostras com 30 réplicas, acho que era cada uma. Gastamos 853 minutos para gerar nosso resultado. Aqui foi 4 minutos. Salvamos metade. Aqui eram 65 linhagens, aproximadamente 4.000 proteínas, o concatenado. Dá aí 200.000 proteínas. Olha o que acontece com Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, o resultado o concatenado são 3.000 proteínas, se eu não me engano, e eram 130 linhagens. Então, acho que vai dar mais de 1 milhão de entradas. Olha como o tempo salvo foi muito maior. Tá? Foi de 7.000 minutos para 2.000 minutos. A gente salvou aí 75% do tempo de redução. E o que é legal é que você vê bem exatamente cada cor aqui, que eu não mostro, obviamente, é uma etapa que o software faz. Então, aqui em azulzinho claro, ele pegar o dado bruto e transformar o dado bruto em texto, para ele poder ler, fazer a comparação. Em azul é justamente quando ele pega o banco de dados e cria os peptídeos teóricos. Olha como reduziu aqui, 10 vezes, ou 8, mais ou menos 5 vezes, né? E olha aqui, reduziu também 5 vezes. Essa parte aqui, de verde até o laranja, são as partes onde ele faz a busca mesmo.
E a redução também houve. E a parte em roxinho é quando ele escreve o resultado para você. Ele cria um arquivo TXT com seus resultados. Tá? Com todas as tabelas, com todas as peptídeos. E até isso a gente salvou tempo. Porque imagina, você identificou o peptídeo 1, ele tem que dizer, o peptídeo 1 existe na proteína A, B, C, D, E, F, G, H. Você tem 200 linhagens naquela proteína, ele vai escrever as 200 linhagens onde tem a proteína que tem aquele peptídeo. Se aquele peptídeo aparece só uma vez agora no seu banco de dados, a proteína aparece. E óbvio, né, o que foi importante aqui, eu esqueci de falar, a Carla também criou um arquivo de log, né? Todas as comparações que ela faz, cada etapa do processamento dela, ela cria daí uma entrada artificial no banco final, mas ela sabe, a entrada artificial contém as proteínas A, B e C das linhagens 1, 2 e 3, então a gente conseguia daí correr, fazer a checagem da onde estava vindo as identificações únicas. Mas isso foi a grande... E para terminar, eu não vou falar de vacinologia, e fica para outro dia, João Paulo, a gente também comparou o quanto um banco aumentava baseado na espécie, né? A gente montou 10 bancos para 10 espécies, a gente limitou a 65 linhagens, porque tuberculose era que tinha menos linhagem sequenciada na época, 65. E o que foi engraçado aqui, ó, interessante, que é que você vê, ó, a gente montou um banco com uma linhagem, com 5, com 10, com 20, com 30, com 65, fizemos isso algumas vezes e plotamos aqui. Então vocês veem aqui que tem uma barrinha de variação, porque a gente montou 10 linhagens. Quais 10 linhagens vocês escolheram? A gente fez um sorteio 3 vezes para pegar linhagens diferentes para ver conforme isso acontece, crescia. Também não estava influenciado pelo qual linhagem você escolhia. Se pegasse uma linhagem muito diferente, por chance, o acréscimo era enorme daí. E o que a gente viu foi que esse acréscimo aqui acontecia linear com o pangenoma do bicho. Um bicho que tinha um pangenoma bem aberto, que nem E. coli, como eu mostrei, era o que o banco de dados aumentava mais rápido. E um bicho que não tinha pangenoma, como esse aqui, que é o Chlamydia, né? Chlamydia trachomatis, o acréscimo é um bicho bem conservado, o genoma, por sinal, você vê que o acréscimo em número não acontece quase nada. Teve 2 exceções só, e uma delas foi TB. E nesse caso a gente acha assim, que em TB está acontecendo mais erro de anotação, porque TB tem um pangenoma que era para ser assim, o segundo menor ou o terceiro menor. E ele está tendo a 4ª maior variação, em vez de ter a 8ª maior variação. Está aqui TB em laranjinha, escuro. E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Vacinologia reversa fica por último. O tempo deu bem em cima até, né? Então, desculpe pelo atraso, João Paulo. Eu não falei as conclusões do trabalho, obviamente, né? Faltou um pouco na minha didática. Eu pego na pé da didática de vocês podem falar de mim agora. A conclusão do trabalho foi que, óbvio, a gente pode usar ferramentas para compactar o dado, deixar ele o menos redundante possível, as sequências, usando homologia, obviamente, né? Para construir um banco mais resumido, isso dá o mesmo nível de informação, você não perde muita informação e ainda salva um bando de tempo na hora de fazer o processamento de análise. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, 7.000 minutos, quanto que dá isso? Isso dá 10 dias de análise? Uma coisa assim, nem lembro agora quanto que dá isso, mas enfim, só para vocês terem uma ideia de também quanto tempo leva uma análise proteômica. Stop presenting, ok. Beleza, João Paulo. Estou disposto a perguntas aí. Tá, gostei. Então, é isso, Gustavo, mais uma vez, obrigado.